Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Como vocês podem perceber, um vídeo na correria, na base do improviso. Estou dentro do carro. Quem me acompanha nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, já viram a publicação. Gerson não é mais jogador do Flamengo, o Zenit pagou a multa rescisória e com isso já temos a definição do futuro de Gerson. E a gente vai trazer todos os bastidores dessa situação. Vamos também trazer aquela situação do direito de imagem. Vocês lembram que a gente trouxe essa informação? Que no contrato o Flamengo poderia cobrar do Gerson o pagamento de cerca de 50 milhões de reais referentes a direito de imagem até o fim do novo vínculo. Como que o Flamengo vai fazer agora? A gente vai contar no vídeo de agora. Tem também o valor envolvendo o Vinícius Souza, o mecanismo de solidariedade. Ele que está deixando o clube inglês, está indo para um clube alemão e o Flamengo tem direito a um valor. E já adianto, é um bom valor, hein? Dá para fazer um churrasquinho. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim. Vamos em frente. Pessoal, é o seguinte, sobre o Vinícius Souza, jogador que está deixando o Sheffield United da Inglaterra e está indo para o Wolfsburg da Alemanha por 15 milhões de euros. E o Flamengo tem direito a um percentual do valor referente ao mecanismo de solidariedade. E pelo que eu apurei, o Flamengo tem direito a 3,05%. E fiz a conta, né? Se eu não tiver errado, que eu não sou muito bom de conta, dá 457 mil euros, que na cotação de hoje é quase 3 milhões de reais. Ou seja, vai pingar na conta do Flamengo 3 milhões de reais por conta dessa negociação envolvendo o Vinícius Souza, Wolfsburg e o Sheffield United da Inglaterra. Boa sorte ao Vinição. Vai assinar contrato de 5 anos com o clube alemão, mais um cria da categoria de base do Flamengo, voando lá na Europa. Eu particularmente gosto demais do futebol desse jogador, um jogador que chegou ao time profissional do Flamengo graças ao Jorge Jesus na ocasião, que era apaixonado pelo futebol do Vinícius Souza. Pois bem, galera, por falar em ser apaixonado, vamos falar do Gerson, que muitos torcedores são apaixonados pelo Gerson, muitos deixarão de ser apaixonados por conta dessa saída dele, digamos, polêmica. Por que polêmica? O Flamengo renovou o contrato, resumindo aqui a história para vocês, o Flamengo renovou o contrato em abril, até 2030, e 2 meses depois o jogador está deixando o Flamengo, porque o Zenit, como a gente trouxe ontem, já havia comunicado ao Flamengo que pagaria o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros, e fez o pagamento nessa terça-feira. Caiu lá na conta do Flamengo 160 milhões de reais. Estou convertendo já para referente à moeda, né, real, porque o pagamento foi feito em euro, e na cotação de hoje 160 milhões de reais. O Flamengo, vocês sabem, nada poderia fazer porque não tinha uma negociação, é simplesmente o pagamento da multa rescisória. Mas veria por que o Flamengo decidiu reduzir o valor da multa rescisória. Foi uma exigência dos empresários do atleta na ocasião. O Flamengo colocou um valor que entendeu que seria ótimo e que ninguém pagaria, mas o Zenit quebrou o protocolo, fez aquilo que ninguém imaginava e pagou 25 milhões de euros num jogador de 28 anos, já com 2 passagens pela Europa, e o Gerson agora viaja para se apresentar e assinar o contrato válido por 5 temporadas. Galera, como fica a situação agora envolvendo o direito de imagem do Gerson? Porque vocês sabem, a gente trouxe essa informação, na renovação de contrato ficou combinado que se o Gerson quebrasse o contrato com o Flamengo, ou o Flamengo quebrasse o contrato com o Gerson, a outra parte poderia cobrar o valor total referente ao direito de imagem até o fim do novo vínculo. Isso será feito pelo Flamengo. Mas não é algo simples. Por exemplo, não é porque pagou a multa rescisória que agora o Gerson tem que pagar, não. O departamento jurídico do Flamengo vai entrar em cena, digamos assim, e vai fazer a cobrança ao jogador. E é um valor que dá quase 50 milhões de reais. Ou seja, é muita grana. Mas não é algo que será resolvido rápido, tá, torcedor? Não é algo simples, vai envolver a justiça, porque provavelmente os empresários do atleta vão tentar dar um jeito, fazer um acordo, talvez, ou não pagar, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês não é algo rápido de se resolver.
Mas sim, o departamento jurídico do Flamengo está ciente da situação e agora o Gerson deixará de ser jogador do Flamengo. Tem um jatinho contratado pelo Flamengo, pelo Zenit, desculpa. O Zenit disponibilizou um jatinho. Estão correndo com tudo aí para ele poder viajar e se apresentar ao novo clube. Vem aí o Al Nassr. Pelo que me relataram, o Gerson foi ponta firme com o Zenit. Em nenhum momento pensou em ir para o Al Nassr. Pelo contrário, isso foi muito mais uma situação feita pelo um dos empresários do atleta, para vocês entenderem. Marcão, que é pai do jogador, é empresário dele, em parceria com Carlos Leite, e o Marcão fez essa situação, essa operação com o Zenit, com outro intermediário brasileiro. O Carlos Leite não participou, e aí o Carlos Leite trouxe essa proposta do Al Nassr e teve essa confusão nos bastidores, mas pelo que me relataram, tanto no Flamengo, pelo que eles souberam, quanto também pessoas que estavam nessa operação envolvendo o Zenit, é que o Gerson foi ponta firme, em nenhum momento pensou em não cumprir a palavra com o Zenit e agora está indo para o clube russo. Se vai ser bom ou não para a carreira dele, isso é ele que precisa saber, é ele que precisa botar na ponta do lápis, é ele que precisa planejar a vida dele. Mas fato é que ele vai ganhar muito dinheiro, é uma proposta salarial absurdamente boa. 3 vezes mais do que ele ganha atualmente no Flamengo, ganhava no Flamengo já com a renovação de contrato. Mas eu quero saber de vocês, a idolatria do Gerson, ela continua, ela está intacta ou não? Perdeu um pouco a idolatria pela forma como ele está saindo do Flamengo? Eu quero a opinião de vocês em relação a esse assunto, porque eu acho pertinente ouvir vocês, meus inscritos aqui no canal Vini Casagrande. Vamos lá, pessoal, outras atualizações, tá? O Flamengo está no mercado, sim, em busca de reforços, mas para aqueles que acham que o Flamengo vai buscar contratação por conta da lesão do Pulgar, que vai ficar aí cerca de 3 meses longe dos gramados, inclusive hoje eu vi imagens do Coluna do Fla, do site Coluna do Fla, o Pulgar desembarcando aqui no Rio de Janeiro, na cadeira de rodas, ou seja, nem andando ele está direito. É uma pena, porque é um jogador que vai fazer muita falta ao Flamengo, mas o Flamengo também entende que não dá para fazer uma contratação porque o jogador ficará 2, 3 meses fora. Pelo menos isso foi o que eu ouvi lá no Flamengo e eu gostaria de a opinião de vocês. Com isso, o Flamengo vai, entre aspas, apostar em De La Cruz e Jorginho, que são jogadores dessa função. E é isso. Quero a opinião de vocês em relação a essa situação. Como vocês podem ver, estou na Ponte Rio-Niterói. Partiu Niterói, partiu Reunião agora. Mais tarde tem vídeo no canal novamente. Acompanhe o canal Vini Casagrande. Tamo junto, galera. Beijão, abraço. Fui!